Fala galera, estamos aqui com mais um Strategy Cash, conteúdo para quem quer pensar fora da caixa. E hoje nosso convidado é alguém que tem um currículo pesadíssimo. Enoar Ferreira dos Santos, foi meu mestre no Taekwondo, viu desde pequeno. Enoar, a gente sempre começa com um entrevistado, a gente sempre começa com uma frase, um pensamento. Você tem algum pensamento para poder passar pra gente de início? O pensamento que eu sempre gosto de falar para todo mundo é o seguinte: quem não está preparado para ouvir a verdade, para enfrentar os fatos, sempre estará fadado a viver numa vida de mentira e covardia. Forte. Bom, já que teve essa introdução aí de peso, fala um pouco mais quem é o Enoar, pra galera poder saber. Enoar Santos é um carioca, né? Filho de mineiros, e meu nome vem de origem do meu avô, né? Que meu avô trabalhou com um médico francês que tinha o nome de Enoar, e naquela época, homenagem, deu o nome Enoar a meu pai, e meu pai passou para mim. E eu sou um homem que amo a vida e amo realizar as coisas. Sou um profissional, trabalhei com mecânica, fiz engenharia mecânica até o sexto período, perdi um pedaço do dedo na mecânica, aí sou técnico mecânico formado, aí com essa perda de dedo, minha mãe falou para fazer educação física, que eu tanto gostava, aí vi meu irmão fazendo atividade física, né? Lutando, foi pro exército, grandão, um dia me ganhou assim com maior facilidade. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Que eu sempre bati nele, agora ele tá me pegando. Aí eu descobri que ele tá fazendo taekwondo. Aí eu procurei uma academia de fazer taekwondo. Sendo que eu tinha que trabalhar, estudar e dar aula. E minha firma faliu. Aí eu resolvi fazer educação física de manhã, treinar à tarde e prestar serviço à noite. Aí eu me formei em educação física, sou pós-graduado, tenho pós-graduação também em ciência das artes marciais, sou professor de wrestling, sou faixa preta quinto dan de taekwondo, sou coach light, hoje atualmente sou professor de educação física do município concursado, atualmente eu estou na gestão e eu tenho diversas facetas da vida. Bacana. E muitas pessoas conhecem até, né, o senhor colocou como, chega a ser ter uma marca do Enoar, o Nonô 10, né? Por que Nonô 10? É porque no 10 o que acontece? Como que eu tenho muitas facetas e muitas profissões e acredito que eu sou uma boa pessoa, então vou ter uma marca no 10 que todas de 1 a 10 eu tenho jogo nas 10 posições. E é de fácil também É assimilação, a né? simulação. Então, a Enoar no 10, até porque o meu nome se fala Enoar, é origem francesa, escreve Enoir. Muita gente fala Enoir, Enoí. Enoir. Então, quando fala no 10, sabe que é uma pessoa só. E como que o senhor ingressou nas artes marciais? Então, como eu falei, né? Comecei porque a minha firma faliu. Eu trabalhava com técnica mecânica, ganhava até muito mais que engenheiro. Aí faliu, tive um acidente, perdi um pedaço do dedo com 19 anos. Precisava trabalhar e gostava de artes marciais, né, por causa do meu irmão. Aí eu entrei nas artes marciais. Minha mãe falou, por que você não faz educação física que você gosta tanto? E eu só podia fazer 3 coisas das 4. Aí eu comecei fazendo educação física. Tem a vez que eu pagava a faculdade, eu não tinha o que comer, literalmente. Eu ganhava aqueles R$ 250 do Banco Real, o antigo Banco Real. Aí eu pagava o banco, aí 10 dias sem juros. Aí quando eu ia vencer o banco, eu pedia emprestado e pagava o banco. Aí quando eu pagava, pegava de novo. Aí eu continuei. No terceiro período, meu mestre de wrestling, o professor Gilberto, e falou assim, você leva jeito, você não quer fazer luta greco-romana? Eu olhei para ele e falei, não tem nada a ver não, essa luta agarrada não é comigo não, o negócio é taekwondo. Aí ele falou, tem bolsa de 100%. Eu falei, começa quando? Começa quando? Questão de aproveitar as oportunidades. Começa quando? Aí, graças a Deus, eu consegui, no terceiro bimestre, consegui a bolsa na faculdade como atleta de wrestling. Aí o saudoso professor Pedro Gama Filho, eu conheci
e o professor Ronald me apresentou a ele, e no quarto bimestre eu já estava como professor de educação física de taekwondo na universidade, que eu fui contratado como professor de taekwondo da universidade. Então, a partir daí, minha vida começou a mudar completamente para o esporte. Essa questão que o senhor falou a respeito de a oportunidade que apareceu, eu falei, eu sempre enfatizo muito isso, da parábola que eu escutei um tempo atrás, referente ao Bill Gates, há um tempo atrás, né, a parábola que tem do Bill Gates e uma jornalista, no qual ela pergunta qual é o segredo do sucesso do Bill Gates. Então ele, numa entrevista, todo mundo querendo escutar qual era o segredo do Bill Gates, ele passa o cheque para ela. Ela não entende, ela pergunta qual é o segredo dele, pega o cheque assinado por ele, passa para ela. Ela olha pro cheque, olha para ele, não entende, devolve o cheque para ele. Pergunta de novo: Bill, o que você fez para ser o homem mais rico do mundo? Ele dá um sorriso, passa o cheque de novo para ela. Ela fica enfurecida, pega o cheque, rasga o cheque, joga no lixo e fala: Bill, agora me responda. A gente quer saber, com as suas palavras, o que você fez para ser o homem mais rico do mundo? Aí ele fala: eu te respondi 2 vezes e você não entendeu. Se você tivesse escrito qualquer valor no cheque, eu te dei a oportunidade. Falei: escreva. Se você tivesse colocado qualquer valor, eu teria pago o valor, porque eu iria entender que você é uma pessoa que não desperdiça oportunidade. Então, a diferença é a seguinte: eu aproveitei todas as oportunidades que a vida me deu. Só que você, como a maioria das pessoas, simplesmente rasga as oportunidades, desperdiça as oportunidades. Então, assim, no meu ponto de vista, a oportunidade que passou, não tem como você voltar atrás. Mas a oportunidade é igual a onda do mar. Todo dia vai ter, só que você tem que estar atento para você poder observar. Então, nesse contexto, a situação que o senhor estava vivendo ali na faculdade, aquela dificuldade, mas, né, com a determinação para poder seguir em frente, não sabia, pensou de início, né, teve aquela questão da luta greco-romana, não, isso daí não é para mim, tá? Pô, tem bolsa de 100%, opa, quando que eu começo? E a partir daí o senhor... Inclusive, quando eu fazia engenharia, eu parei no quarto período porque eu perdi o dedo e não tinha dinheiro para poder. E não deu para continuar porque naquela época era muito difícil. Você ou tinha que trabalhar ou tinha que estudar, não tinha oportunidade. E eu, como ganhava muito dinheiro como técnico mecânica, o imediatismo me levou a não fazer um bom estágio. Porque a necessidade que você tem de fazer um bom estágio, amanhã depois ganhar um bom dinheiro. Uhum. Mas sendo que eu necessidade de ganhar um dinheiro imediato, eu não pude abrir mão de fazer um estágio. E nisso, a firma faliu. E quando teve essa oportunidade de educação física, eu falei assim: não vou errar de novo. Eu vou fazer o sacrifício que for preciso para poder chegar ao meu objetivo. Porque tem muitas vezes que as pessoas falam foco, criam um modelo Canva de vida, objetivo, meta, mas você tem que fazer isso para a vida. Porque cada tempo da sua vida tem um determinado momento, uma estratégia. Qual é a estratégia que você vai usar aqui para você chegar lá? E muitas vezes você quer o imediatismo não serve. Então eu errei naquela época, nem errei, porque é necessidade. E eu falei assim: dessa vez vou aceitar a oportunidade. E um fato muito interessante, quando eu fui falar com o professor Pedro Gama Filho, pegar um emprego em taekwondo, eu, inocentemente, com aquele ímpeto de querer dar aula, tudo tranquilo, com tanta confiança, que eu sempre falei, a confiança, a primeira coisa, você tem que confiar em você. Se você confia em você e tem sabedoria do conteúdo que você tem, você chega em qualquer lugar. Cheguei lá com o professor Pedro Gama Filho, para chegar até ele, tu tinha que passar com 4 ou 5 barreiras. Tinha a secretária, todo mundo ali. Nesse dia eu consegui chegar até ele. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim: você é muito folgado, né? Como que você tem coragem de vir na minha universidade me pedir emprego com essa camisa do Vasco? Eu sou flamenguista, eu não gosto do Vasco. Aí eu olhei assim sem graça, cara, não. Mas aí ele falou: mas eu gostei de você. Vi que você tem personalidade. Não é igual os puxa-saco que eu tenho aqui. Fulano, dá um emprego pro garoto. Caramba. Então aquela coisa assim, de vontade de realizar, com inocência, aí você chega assim, numa pessoa assim, a pessoa olha nos seus olhos a coisa verdadeira. Porque às vezes você vai fazer um vestimento, uma capa, inteiramente você não é nada. Então, quando você acredita que você
pode chegar em qualquer lugar, então o que você fala? Oportunidade, e com conhecimento você chega em qualquer lugar. E você também tá identificar que vão chegar oportunidades, chegarão oportunidades, mas que você esteja ali mentalizado que quando chegar essa oportunidade, irmão, eu não vou perder, entendeu? Eu vou abraçar aquela fome, aquela vontade. Inclusive, eu acho que, é, imagino que deva ter acontecido com o senhor, porque quando a gente, por exemplo, se eu fazia faculdade, mas com uma dificuldade que o senhor relatou. Então, eu imagino que essa dificuldade o senhor utilizou como motivação, como combustível para poder estar continuando, porque a vida era muito difícil. Então, fazer a faculdade, ter aquela qualificação, abriria portas. O senhor tinha essa noção. Então, com relação a isso, eu acho que acabou ajudando essa questão da mentalidade já naquele momento. No momento. Inclusive, foi numa época que eu passei por várias faculdades públicas. Passei para a UERJ, passei para Federal. E na época que não tinha cotas. Que você tinha que estudar mesmo. Aham. Sendo que eu tive que abrir mão da faculdade pública para uma faculdade particular, que era a Gama Filho, porque eu tinha a possibilidade de trabalhar. Eu não podia estudar de graça naquela época. Então falei, vou fazer a Universidade Gama Filho, aí planejei, vou fazer isso, aquilo. Aí vou entrar, já sabia que tinha esporte lá, vou tentar entrar como atleta da universidade. Já estava Então, traçando uma então, estratégia. então, quando se fala oportunidade, ela tem que ser estratégia. Você tem que ter um plano para poder ter oportunidade. A oportunidade não sai assim do nada. Não adianta também aparecer uma oportunidade e você não está preparado. Você tem que se preparar para a oportunidade. Você só vai ser campeão se você treinou para ser campeão. Não se é campeão por acaso. Então as pessoas têm que começar a pensar nisso, que você tem que se preparar para chegar a algum lugar. E nesse meio caminho existe a estratégia, o que você pode fazer, onde que você pode recuar, onde você pode avançar mais, onde que você pode esperar. Para quando você chegar lá no objetivo final, você cheguei. E quando chega lá, não se dá satisfeito. Chegar aqui, uma outra etapa. Cheguei nessa etapa, daqui em diante é outra etapa. E o senhor acha que essa questão no mundo de hoje tem atrapalhado muito, essa questão das pessoas, elas querem o resultado, mas não querem pagar o preço pelo processo? O processo é mundial. Com a tecnologia, as coisas ficam muito mais fáceis. Você tem muito mais informação de que processo do conhecimento. Se você tem até um vídeo que parece que é assim, falando, tudo pega pela internet, pega o celular. Aí o rapaz estava no banheiro, pega por favor o papel higiênico, a esposa deu o print do papel higiênico. Então as coisas são muito fáceis. São muito fáceis. Se você não trabalhar sua mente, ela não evolui. E no mundo de hoje, tudo aqui, você tem no Google, tem todas as informações. E as informações, mesmo sendo elas falsas, não sendo verdadeiras, você acredita porque ela é fácil. Então as pessoas estão mais acomodadas e estão querendo cada vez mais querem sucesso, mas não querem fazer a estrutura para chegar ao sucesso. Você fazer um vídeo, você aparecer na internet, ter milhões de seguidores, tudo bem. Mas você vai manter aquele conteúdo ali? O que você tem para você poder ter esses seguidores? É uma onda? É só um momento? Então você tem que ter fundamento. Quando você tem fundamento e conhecimento, você chega em qualquer lugar. Você está preparado para mudar. Eu sempre tenho uma parábola que eu digo para todo mundo. As baratas e os dinossauros são do mesmo tempo. As baratas sobreviveram. Quando a pessoa quer viver como dinossauro, ela vai sucumbir. Essa é a nossa filosofia de trabalho. Verdade. E falando dessa parte de mentalização, qual foi a sua maior superação? Minha maior superação, desde o começo eu sempre tenho uma vontade de realizar. Quando eu falo vontade de realizar, eu foco naquilo que eu quero chegar e trabalho para aquilo. Eu como treinador, como professor, como coach, eu sempre trabalho com os atletas, com as pessoas assim. Não trabalho com a dor. Se alguém se machucou, ficar chorando, eu não vou chorar com ela. Eu não compartilho, não se compartilha dor. A gente compartilha solução.
A gente vai compartilhar a solução. Machucou, legal, tá chorando. Se ficar todo mundo É, chorando... vai passar. Alguém tem que ser forte. Então tem que ver o que eu posso fazer para realizar. Então quando a gente tem uma infância bem dificultosa, no sentido de ter recursos, a primeira vez quando eu falei que assim, eu ficava lá quando eu morava na Tijuca, no morro da Casa Branca, sentado na pedra assim, olhava um avião. Falei, caramba, um dia eu vou andar no avião. Um dia eu vou andar no avião. Aí, eu quero andar no avião. Beleza. Consegui andar no avião. Aí eu ia no curso, eu olhava as pessoas falando que assim, um dia eu vou estar lá dando uma palestra. Sempre fui lá no COP, sempre olhei. Ganhei o melhor TCC do curso de treinadores. Eu que dei a palestra. Então, minha maior superação foi sempre vencer os obstáculos. E uma das últimas agora foi eu vencer a artrose bilateral que eu tenho no quadril, que eu tenho 2 próteses. Eu andava na parede, eu dava 5 passos na parede vertical. Eu lembro. Lateral, eu andava assim, e quando eu viajei a última vez com a minha mãe, ela subia a escada, ela com 76 anos, e falava assim, e aí, velho, eu vou ter que te esperar? Eu não conseguia andar. Então, fiquei assim, preocupado, que caramba, eu não vou conseguir andar. E eu consegui fazer 2 cirurgias em plena pandemia, consegui melhorar muito a minha qualidade de vida. Hoje eu vou falar que eu posso dar aula 100%, não. Mas eu estou com uma qualidade de vida muito boa e superei aquele trauma com medo de não andar mais. Então foi uma superação maravilhosa. As outras coisas superar, conseguir, vou passar, vou fazer aquilo que eu falei. Quando você se prepara, você consegue. A vida é um ciclo. Cada momento que é assim, você tem um momento. Quando você é criança, qual é o seu planejamento? É ser criança, ser feliz e estudar. E ter responsabilidade, aprender toda aquela responsabilidade da base do ser humano. Depois você vai ser adolescente, você vai fazer suas besteirinhas certinho, e o tempo vai passando, vai te moldando, mas você tem que entender cada fase da sua vida e ter um autoconhecimento. Ter um autoconhecimento não é fácil, mas tem que ter alguém para te direcionar. Então eu, como professor, como treinador, eu tenho como missão, eu falo, eu não me preocupo com as coisas que eu quero, porque eu vou sempre conseguir. Eu me preocupo com as coisas que eu posso fazer por alguém. Essa é a minha maior lição. O que eu posso fazer por alguém? Se eu estou indo lá no colégio, cada vez mais problema com os alunos, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para você melhorar? Eu vou fazer você sentir dor, vou fazer você melhorar. Eu tenho que fazer alguma coisa, buscar lá dentro, descobrir o que você tem de bom para você conseguir alcançar seu objetivo. Porque comigo mesmo eu falo, eu vou superar. Eu vivi 15 anos com dor no quadril, sem tomar um remédio. Por quê? Era de manhã, de tarde, de noite. Então aquilo era normal para mim, é dor. Eu tenho que conviver com a minha dor. Faz parte de mim. Se eu ficar dependendo de remédio, eu nunca vou melhorar. Mas eu falei, em um determinado momento, eu vou conseguir. Quando minha mãe falou para mim, meu filho, tem que ter uma casa. Tem que ter uma casa. Então, sempre quando a gente tem a origem assim, tem que ter uma casa. Eu falei, mãe, não se preocupe não, que casa para mim não é sonho, fim de vida. Eu não vou ficar com um plano de pagar a casa 200 anos. Eu vou ter uma casa. Eu comprei uma casa há 15 anos atrás, foi uns 70 mil reais. Paguei em 2 anos. Se você me perguntar como paguei, eu te digo que eu não sei. Mas a única certeza que eu falo é que eu não roubei. Mas eu paguei. Em 2 anos. Essa é muito interessante que o senhor fala, porque todo o processo que eu tenho, de um tempo para cá, eu tenho estudado muito, aprofundado meus conhecimentos referente às pessoas mais bem-sucedidas do mundo que já existiram. Os milionários, bilionários, as pessoas que foram influência, deixaram de alguma maneira o nome na sociedade. E o senhor tem essa mesma mentalidade. Primeiro, vou andar de avião. Se de repente tem pessoas que pensam, mas como que eu vou andar de avião, tal, numa situação? Não interessa, eu vou andar de avião. Como? Não sei. Eu sei que eu vou andar de avião. Vou ter uma casa. Como? Não sei, só sei que eu vou ter uma casa. Então, essa questão da mentalidade de você... Primeiro as coisas acontecem na nossa mente, para depois acontecer no mundo físico. Porque se você não acredita que é possível,
Então, as coisas realmente ficam mais difíceis. E com relação aos nossos neurônios, cada vez mais, todos os dias, conexões neurais elas são feitas. Então, a partir do momento que você fala, quando você fala é muito importante, como que eu posso fazer, a partir do momento que você fala como que eu posso fazer, que você mentaliza isso, o seu cérebro já vai buscar caminhos para que você consiga chegar até lá. Acontece isso muito comigo, que eu tô com um objetivo, como que eu posso fazer isso? Aí, dormindo, acordo, vem a ideia, vem aquele famoso, do nada vem uma ideia. Não foi do nada, foi porque você alinhou o seu pensamento, você focou para algum tipo de solução e o teu cérebro, ele procurou conexões neurais para poder chegar até lá. Eu costumo até brincar e dizer que livro de autoajuda é para fortalecer a fraqueza dos fracos. Porque a pessoa fica olhando ali, fica esperando uma coisa, ouvir alguma coisa para entender que ela é fraca e não reagir. E se você não dá um input, não consegue. Por exemplo, eu tenho um projeto no colégio, que no começo com as notas era ir correndo do ir de insuficiente para o ir de inteligente. Era um projeto que eu tinha. Então hoje eu tenho esse projeto Papo de Coach. O que é um papo de coach? Eu pego todos os alunos que tiraram notas ruins em grupos, eu começo a conversar com eles, extrair deles o que eles podem... Por que você tirou nota ruim? Primeiro ele tem que entender que ele não tirou nota ruim. Uma das perguntas, eu até perguntei ao rapaz, por que você tira nota ruim? Ah, não sei. Você estudou? Não. Então a primeira coisa que tem que fazer é estudar. Se você tirar nota ruim que não estudou, é porque você não entendeu. Se você não entendeu, você vai procurar o caminho para entender. Então eu direciono para ele entender lá dentro como que ele pode fazer para sair daquela situação. Aí perguntou, professor, qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é ser médico. Ah, mas é impossível. Impossível? Primeira coisa para você ser médico é você agora, no fundamental, estudar e tirar boas notas. É aqui que é o caminho. É a base. É a base. Eu quero ser jogador de futebol. Ah, legal. Você quantos anos você tem? Tem 13. Ah, você está filiado a algum clube? Não. Você não tem sonho, você tem um pesadelo. É um pesadelo, você está tendo um sonho que você não vai realizar. Porque a primeira coisa que precisa para ser um jogador de futebol hoje, cada vez mais novo, é estar filiado a um clube. Se você não está filiado a um clube, você está cada vez mais se afastando do seu sonho e chegando mais próximo da sua frustração. Então a primeira coisa que você vai falar com seu pai e sua mãe, te filiar num clube de futebol. Que aí vai começar o caminho do seu sonho. Então são coisas que eu faço assim, e acontece, de 100% dos alunos, no final do ano, eu consegui 93% dos alunos melhorarem a nota. Caramba, que satisfação. Porque é aquilo assim, acusar, todo mundo só acusar, as pessoas vão costumar ser acusadas. Então você tem que... Mas ninguém traz solução. Não traz solução. Então a primeira coisa, o problema está com você, então vão entender qual é o problema e como que nós podemos trabalhar junto. Eu não vou dar a solução, eu quero que você extraia essa solução. A partir que você extraia, eu te dou input. Eu fiz curso de coach, eu sou coach natural, mas eu nunca trabalhei com coach. Eu fiz porque o mercado necessita, como que eu falei, para você estar bem antenado, você tem que estar acompanhando o mercado. Se você não acompanhar o mercado, você vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não acompanhou o futuro, aí vai virar um dinossauro. Então o coach é para ajudar as pessoas. Então as pessoas precisam ser ouvidas. Ter o problema, entender o que existe, qual é o problema que ela tem, em cima dela entender que o problema que ela tem é buscar a solução. E, Enoa, com essa mentalidade vencedora, com essa mentalidade amplificada de ver as coisas sobre essa ótica mais visão além do alcance, quem foi sua inspiração? A minha inspiração maior continua sendo a base, a família, né? Que a gente tem muito, muito unido. Meu pai, que já faleceu 20 e poucos anos, ele rígido, muito rígido. Naquela época ele tinha medo que a gente fosse alguma coisa errada, então a educação dele era muito rígida mesmo, muito rígida. A gente não podia errar de jeito nenhum. Na escola, tirou nota baixa, entrava na pancada. O vizinho falou mal de a gente sempre que a gente estava errado, a gente tem que estar na linha dura. E a rainha maior, que inclusive ontem fez 80 anos, Dona Rosalina. Parabéns para ela.
O que acontece? Dia 1º de maio, dia do trabalhador, o dia do... Eu chego do Rio de Janeiro, né? Então ela está felicíssima. E ela é minha inspiração maior. Porque ela sempre falou para mim, meu filho, eu não tenho dinheiro. Falou pra gente, eu não tenho dinheiro. O que eu posso dar para vocês é boa alimentação e estudo. Com isso você ganha o mundo. Caramba. Com isso você ganha o mundo. Eu posso fazer de tudo. É um slogan até, se você parar pra ver, né? Eu posso te dar educação e educação e boa alimentação, né? Com isso você vai ganhar o mundo. Então ela sempre é inspiração. E uma vez, eu digo, isso aqui eu chego até a me arrepiar, eu com 16 anos, trabalhando na clínica geriátrica junto com ela, porque ela falou assim, meu filho, tem um emprego aqui pra você, você quer? Na época era até boy, office boy, né, uma função que nem tem mais hoje. Ah, mas tem o boy e tem os faxineiros, você quer? Eu falei, não mãe, eu não quero trabalhar de office boy não, porque ali eu vou trabalhar todo engravatozinho, vou ganhar salário mínimo, vou me acomodar. Eu não quero isso pra mim, eu quero ser muito mais. Me dá faxineiro mesmo que eu vou trabalhar, pelo menos eu não vou me acomodar ali. Aí trabalhei de faxineiro. Aí um dia, nós dois juntos lavando o banheiro do refeitório. Aí eu parei, olhei assim, falei, um dia eu vou ser um grande homem. Vou tirar, e minha mãe não vai estar nessa situação aqui, nós dois juntos. Há 4 anos atrás, levei minha mãe para Portugal, num passeio, e na França, eu e ela tomando champanhe no Rio Sena. A minha mãe, com 76 anos, 60 anos depois, fui de levá-la para poder a gente tomar um champanhe no Rio Sena, e com 16 anos a gente fazendo faxina junto. Então, se eu ficasse ali na cama, vou ganhar isso, tá bom, aquela situação de acomodação, e ela com aquele amor, dizendo, não, vai melhorar, sempre dizendo que vai melhorar, sempre dizendo, não, vai melhorar, meu filho, não tem problema não, vai melhorar, a vida é assim mesmo, sempre com generosidade. Então ela é a aspiração maior que eu tenho na vida. Pô, sempre acreditar que sempre vai dar certo. Ela sempre falou, trabalhe com honestidade, com responsabilidade e com vontade de vencer. E com respeito às pessoas, lá na frente você consegue. Muito forte. E Noah, você trabalha com tá em várias áreas diferentes. Como é que você consegue trabalhar em diversas áreas e ter sucesso em todas elas? É que eu falei, é a vontade de realizar. Eu tenho aquela coisa assim, o que eu fizer, eu tenho que fazer o melhor possível. Quando eu trabalhava em faxineiro, eu falei, eu tenho que ser o melhor faxineiro. Eu tenho que limpar o melhor possível. A questão da essência, né? A essência, você tem que buscar fazer. Se eu não sei, aí me pergunta assim, você sabe fazer bolo? Sei. Eu sei fazer bolo, eu sei ler, sei escrever, eu vou pegar a receita, eu vou fazer. Vai sair o bolo igual da vovó, aquele bolo confeitado? Não sei. Não vai, mas eu sei fazer o bolo. Então me dá para fazer alguma coisa. Então como a necessidade de a gente trabalhar, ter que fazer as coisas, foram aparecendo as coisas. Na época que eu trabalhava com mecânica, que o meu dedo faliu, eu trabalhei ganhando dinheiro, consertando grampeador, consertando micro-ondas, trabalhando tudo. Eu fui técnico mecânico, torneiro. Então as profissões foram aparecendo, eu fui dando conta. Aí taekwondo, surgiu a possibilidade de taekwondo, no taekwondo como preparador físico, com a profissão de scoutista, entendeu? De análise de desempenho. Aí que você trabalha com estratégia, com tática, com desempenho, saber. Aí você faz um mapa do atleta. Aí ele tem 20 chutes. Quais são os melhores chutes que você tem? Aí eu tenho 3 chutes muito bons. Esses 3 chutes tem que ser 100%. Não pode errar. Tem que ser especialista nesses 3 chutes. Se você é a sua melhor qualidade, você tem que ter 100%. Qual é a segunda? 90%. E a mais fraca, 70%. Para repetir mais. Então, quando eu falo que consigo fazer essas coisas todas, é dedicação e buscar, tentar resolver. Resolvi agora entrar no curso de russo, aprender russo. Qual é o horário que você tem? De meia-noite a 1. Então, de meia-noite a 1 é o horário que tem que estudar. Então, você querer fazer e realizar. Não está assim, fazer número. Fazer número. Está na vida como um número. Você tem que ser um número que representa. Um número que soma, não um número que diminui. Ou então um número nulo, que fica ali na estático na vida. Então, por isso só mais um, né? Mais um. Então, por isso que eu falo, dá para fazer, porque a vontade de realizar é muito ruim quando você se sente naquela inércia.
de não fazer nada. Igual o pessoal fala assim, esse carnaval, tirei o carnaval para poder resolver as coisas, botar minha vida em dia. Aí muitas vezes lá no colégio falam assim, eu tirei para descansar. Falei, se você, nessa época do ano, janeiro, fevereiro, tá cansado, então a sua vida já acabou. A época de ficar cansado é lá para dezembro, novembro. Janeiro já tá cansado, que alguma coisa tá errada. Já começa o ano cansado? Começa errado, tá errado. Então você tem um período de descansar, tem um período assim, mas tá, quero descansar. Não, descansa não, realiza. Seja alguém útil, porque é a pior coisa. As pessoas falam que quero me aposentar, aí quando se aposenta, não sei fazer nada. Se aposentou de uma coisa, mas começa a outra. A vida segue. Não pode ficar na inércia. Não é uma atividade de fim, é uma atividade de meio porque você se aposentou, beleza, mas tem outras coisas que você pode fazer. E o mundo está muito rápido, as coisas estão mudando, as profissões estão mudando. O que você faz hoje, daqui a 5 anos não pode fazer mais. Então você tem que se adaptar aos tempos e estar sempre ativo, ser uma pessoa proativa. Falando em proatividade, Ana, como que você vê hoje o mercado de trabalho e as artes marciais? Há 2.000, 5.000 anos atrás, as artes marciais elas surgiram de acordo com a origem de cada país. Se você vai falar do taekwondo, que os coreanos orientais maiores, que eles tinham as pernas maiores, então começou a desenvolver com as pernas, os chineses com o judô, com o braço maior. Então, cada país tem uma origem das artes marciais. E que as artes marciais elas têm? A arte da sobrevivência, que é a arte marcial, a arte de matar para poder sobreviver. Que os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam nas aldeias, tinham que aprender a se defender através do movimento dos animais e tudo. Então, é questão de sobrevivência. E as artes marciais, ela tem toda uma filosofia, tem a sociologia, tem a história, tem a questão medicinal. Muitas vezes você fala a medicina alopática. Então tem tudo, é um estudo. Não é só o fato de você dar um soco, ou bater, ou tipo um MMA, um UFC. Não, tem todo um porquê. E se você parar para pensar, nos tempos de hoje, o homem continua lutando pela sobrevivência. Mas a sobrevivência, hoje é diferente, a tecnologia e tudo. Então o mercado de trabalho exige que cada vez mais você entenda como funciona. Se você vai participar de uma competição, você está dando aula, você tem que saber como o atleta luta, você tem que entender uma tecnologia, você tem que entender a funcionalidade de um equipamento tecnológico. Seu adversário, você tem que fazer uma análise do seu adversário. Às vezes não é só uma análise, às vezes as pessoas fazem uma análise técnica. Ele, igual passa no futebol, ele toda vez que bate o pênalti, bate 10 vezes no canto direito, 15 e tal. Aquilo ali é uma análise técnica. Mas qual é a condição que ele bate? Está tendo vento? Ele está contra a torcida? Ele está no momento assim? Qual é o momento do jogo? Ele está perdendo? Então, essa análise é sociológica. Tu tem que entender psicológica, você tem que entender tudo em cima disso, entender que o homem é um todo. Não é só o número, que é muito fácil, ele faz isso. Tanto é que você tem aqui o algoritmo do celular, que você bota um anúncio, aparece tudo em você. Então a tecnologia cada vez está mais avançada com o mercado de trabalho. E se você não entender que isso existe, você vai ficar para trás. Até nas artes marciais. Porque você pega um programa, a pessoa fica no programa, vamos fazer um programa. Fica mecânico. Mas as pessoas precisam de alguém para interagir. E por isso que o mercado de trabalho precisa que você esteja interagindo em como funciona hoje. Porque amanhã ou depois vai ficar obsoleto. E assim, com relação a essa parte de proatividade, o ser humano, então, ele tem que ter uma proatividade não só em todos os âmbitos que ele trabalha, em todos os âmbitos que ele vivencia. Então, assim, tanto na parte, se ele for um atleta, um esportista, se ele for no mercado de trabalho também. Então, essa questão da proatividade, ela é que move, né, as pessoas, fazem elas chegarem do ponto X até o ponto Y. E como é que o senhor identifica hoje, como é que o senhor falaria a respeito dessa interatividade hoje do ser humano? Após a pandemia, mundialmente, as pessoas mudaram. Saiu uma pesquisa agora que o Brasil está entre
o terceiro lugar com problema psíquico. E com a tecnologia abriu mão, a pandemia abriu mão de um mercado novo, que é a tecnologia, com as pessoas interagindo na internet, vendendo produto, abriu muito mão. Mas, em compensação, acontece um problema muito sério, a interação humana. A relação humana, cada vez elas estão mais difíceis. As pessoas não estão tendo tolerância porque elas não estão conversando. Elas não estão vendo a outra como ser humano. Está vendo a coisa muito robotizada, muito direta. E isso é muito ruim. Eu dou um exemplo no colégio. Toda hora tem conflito lá no colégio entre as crianças. Briga, mau comportamento. A gente coloca lá, tem um cantinho da sabedoria. Aí fica ali refletindo. Pergunta, sabe, por que isso, por que aquilo? Aí quando você vê, é uma briga sem motivo algum. Porque pensou de uma forma e não interagiu. Não houve um diálogo. Não houve um diálogo. Quantos e quantos casais hoje em dia estão em mal relação porque não há um diálogo? Quantas e quantas famílias, um vizinho, todo mundo acha que tem que resolver a base da força, da violência, e não tem um diálogo. Então a interação humana, nós estamos passando por um processo que a gente vai ter que mudar, entender que a tecnologia está aí, mas depende do homem. E o homem precisa. Tanto é que hoje tantas... Por que você tem tantos influências? Por que tem tantas pessoas influenciando na vida das outras? Porque as pessoas cada vez estão mais fracas, precisando ouvir... Serem influenciadas por alguém. Aí, pelo que eu observo de mercado, assim, eu acho que na verdade isso nunca mudou, né? Desde o início dos tempos, não sei se você vai concordar, mas de alguma maneira o ser humano ele vai buscar uma referência. Se não for uma referência dentro de casa, ele vai buscar uma referência fora, mas ele sempre vai ter algum tipo de referência. Agora, se essa referência ela vai ser positiva ou não, a gente já não sabe. E essa questão principalmente nessa nova geração, a gente tem hoje a geração alfa, que são os nascidos depois de 2010. O senhor que trabalha diretamente com educação, o senhor percebe uma diferença, né, muito grande com relação a essa geração? Os alunos do seu trabalho tem quantos? Fundamental, entre 11 a 15 anos. Já pega a geração alfa e um pouco o final da geração Z. Upmake. Porque inclusive eu tenho um projeto no colégio, salário no mercado de trabalho, que eu falo sobre isso. Os conflitos de geração por causa da tecnologia. Então eu tenho um projeto que eu converso com eles sobre o mercado de trabalho, incentivando a eles a se interagirem cada vez mais na tecnologia, porque não só é pegar um celular, fazer um TikTok sem entender. Às vezes você entende de um programa de Excel? Você entende um programa PowerPoint, que hoje está falando Power BI, então tem várias outras tecnologias que você precisa interagir, porque eu fiz uma coisa na educação física com os alunos chamado do projeto. Todo mundo fazendo cartaz, vou fazer um cartaz, eu falei assim, isso aqui é horrível. Ficar cartaz assim tá horrível, vou ensinar vocês a fazer uma apresentação no PowerPoint. Ensinei as crianças a fazer uma apresentação no PowerPoint, no Data Show, projetando no colégio. Aí nos outros dias eles perguntaram, professor, vai ter aula de tecnologia de novo? E eu como professor de educação física. Coisa que às vezes meus companheiros não conseguem. Então eu te falei que você vai se atualizando. E se não tiver, você fala assim, as pessoas procuram uma referência. Mas quando você não tem uma referência dentro de casa, um pai e uma mãe, você não tem uma referência educacional, religiosa, você vai ter uma referência aleatória que é o mundo virtual. Então as pessoas precisam de alguém, um líder positivo, para mostrar a eles. Quando eu falo que assim, caiu, levanta. Tem que ter alguém dizer para levantar e saber se ela cair, você está com a mão ali forte para sustentar. Não é só falar, caiu, levanta, se vira. Você fala, caiu, levanta, mas tu está ali. Como que eu posso levantar? Eu te dou um banquinho, você pode botar a mão aqui no banco. Então você tem que ter alguém para poder ajudar as pessoas a superarem. Porque se não tiver essa referência, às vezes a pessoa quer uma referência
lá muito superior. Aí eu quero chegar igual o fulano, mas tem aquele caminho. Tem que ter alguém mentor, tem que ter pessoas preparadas para fazer isso. É aquela questão de você não dar o peixe para a pessoa, ensinar a pescar, né? E eu acho até com relação a isso, com essa visão que o senhor tem de mundo, toda essa mentalidade, com certeza o senhor acaba, assim como me inspirou, com certeza todas as pessoas que passam a conviver com o senhor tem essa questão da inspiração na história, na maneira de pensar, no modo de agir. Inclusive, o senhor está escrevendo uma biografia, né? Sim, estou escrevendo uma biografia porque fala de toda a minha história, desde o contexto, desde criança até o momento de hoje, todas as superações, todas as vitórias que eu tive. Não significa que eu quero que a minha vida seja exemplo para todo mundo. São as histórias que aconteceu realmente, que eu superei, que eu venci, para poder as pessoas entenderem que que é capaz. Não aquela história fictícia, meu Deus, não, foi verdade, que aconteceu e vai acontecer. E graças a isso, como você, como vários alunos, eu tenho pessoas verdadeiramente vencedoras. Como que eu falei contigo, eu não preciso fazer nada mais para mim, porque eu já tenho meta, eu vou chegar onde eu quero chegar, batalhando, conseguindo. Mas o que adianta eu chegar num determinado momento, situação, e eu não conseguir trazer ninguém, a família, os amigos. O meu vizinho um dia desse estava lá desempregado, foi lá chorar na minha porta, aí que eu estou desempregado, que tá com um carro lá. Falei, deixa de ser vagabundo, tu vai trabalhar agora. Escrevi ele no Uber, pode começar, já tem uma corrida para você. Aí começou a trabalhar. Até hoje eles falam, cara, graças a você, me ajudou muito. Eu não sabia nem o que fazer da vida. Você você chamou minha atenção, desculpa, me deu um esporro, e eu ouvi assim, comecei a trabalhar, minha vida mudou. Faltava a proatividade, né? Faltava aquela mão amiga, vai. Então são coisas assim que a gente tem que fazer. Então eu acho que essa minha biografia tem muitas histórias desse jeito, que as pessoas podem ler assim, realmente é capaz, posso melhorar, posso sim, inspirar assim, no mestre Enoá, no 10. Porque amanhã ou depois, se você for embora, tem um legado. Tem que ter um legado. Com certeza. Eu sei que já tem até legado que muitas pessoas surgiram amanhã ou depois. Agora, nesse último, fiquei até feliz, que eu nem sabia, a Jordana, a Jojo, aí falando meu nome no programa. Aí todo mundo, a Jordana falou o seu nome, que agradeço muito. Falei, caramba, eu nem sabia. Então, quer dizer, você deixa legados assim, isso que te deixa feliz. Não é, eu não tenho um vislumbramento de ter um apartamento em Copacabana, ter um carro do ano, não. Eu quero viver bem e fazer bem às pessoas. Esse que é o melhor legado. Bacana. Noah, foi um prazer tê-lo aqui, tá? Que satisfação. Deixa aí pra galera as suas redes sociais, como é que eles te encontram e pra poder se inspirar cada vez mais essas histórias aí. No Instagram é fácil de me encontrar. É @EnoaSantos, né? E no Face também, @EnoaSantos. O meu celular é 21 97 895 4501. E, tipo assim, eu não sou uma cara assim de trabalhar efetivamente na rede social. Eu coloco lá. Eu tenho um grupo fiel de seguidores, mas se tiver mais, é melhor ainda. Claro. Não tem aquela necessidade, eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer um trabalho, as pessoas me procuram e a gente consegue melhorar cada vez mais. Mas com certeza mais pessoas precisam, tenho certeza, maior número de pessoas conhecendo a sua história, ela vai servir como um incentivo para que elas também consigam. E com certeza vai ser um grande bem aí para todo mundo. E uma satisfação enorme estar aqui com você, né? Uma criança que eu vi na barriga da mãe, né? Foi aluna, foi criança junto comigo e agora está aqui fazendo esse trabalho. Estou muito honrada. Obrigado. Galera, esse foi mais um Strategicast, conteúdo para quem quer pensar fora da caixa. Então, acompanhe nosso conteúdo, estão sempre botando vídeos novos e com certeza vai te ajudar as histórias aqui que a gente traz de forma estratégica, gerar conexões neurais para que você consiga
alcançar os seus objetivos ou ter alguns insights que levem você a subir de nível. Foi.